Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Bom, bem-vindo a mais um podcast LP, nosso primeiro podcast do ano de 2024. Eu estou, coração acelerado, gente, de verdade, porque é meu primeiro dia, estou estreando aqui e é uma grande responsabilidade estar aqui atrás dessa câmera, sentada nessa cadeira que foi usada por ela no auge aí dos seus 29 anos, carioca, ministra de louvor. Ela é engenheira química, gente, acredita? Casadíssima. Ela, Augusta Viegas. Boa noite. Minha convidadíssima de hoje. Boa noite pra você que nos assiste em casa. Agora eu tô do outro lado, né? É isso aí, Augusta. É uma responsabilidade estar no seu lugar que ficou aqui. Ficamos sabendo agora que nossa produção ficou o ano de 2023, aqui no comando do podcast, apresentando aqui, trazendo pessoas que tiveram histórias impactantes para as nossas vidas. E aí, como é estar do outro lado, Augusta? É mais difícil, tá? Eu acho que é mais difícil. Eu acho que agora eu sei, vocês aí, ó, o que vocês passaram. Eu acho que é mais fácil daí do que aqui. Sério. Eu acho. Aqui é mais complicado. Então, pausa pra gente beber uma água aí. Produção, solta a vinheta. E agora vamos bater um papo bem descontraído, porque a gente é dessas. Exatamente. A gente estava brincando aqui antes. Vocês não viram os bastidores? Não. Mas, gente, estamos iguais. Viram aqui, né? Estamos combinandinho. Ela só não veio de colarzinho. Esqueci meu colar. Mas meu daqui. Mas então, Augusta, a gente te trouxe aqui para estrear esse podcast, primeiro podcast de 2024. É uma honra, é um privilégio estar com você aqui. E eu vou te falar, uma grande responsabilidade para mim é estar aqui dando continuidade a um trabalho que você fez com muita excelência. Eu espero estar ao alcance, né? Com certeza. Para quem não me conhece, aí do outro lado da telinha, eu me chamo Mayra Veloso. Não sei se você ainda teve a oportunidade de me conhecer, então se não teve, eis-me aqui. Sou Mayra Veloso e estou aqui agora na apresentação do podcast. E vamos dar início às nossas conversas aqui hoje. E eu queria primeiro perguntar para Augusta. Augusta, antes de você me contar um pouquinho da sua história, eu queria que você já começasse a responder a minha pergunta, porque eu acho que ela tem tudo a ver com a sua vida, porque você é uma jovem, casada, e para jovens, eu também sou jovem, né, gente? Vamos combinar. Eu acho que jovem é estar, né? Então eu me sinto jovem e eu quero estar jovem, né, gente? Os meus 41 anos que me perdoe, mas eu quero ser jovem. E é um desafio, né, Augusta, hoje sermos jovens nesse mundo, né? E levar, né, o amor de Jesus e ter os valores, né? E ter essa conexão com o Senhor. É um grande desafio. E como uma líder de jovem, me conta os desafios que você enfrenta hoje para discipular esses jovens, Augusta. Eu sei que eu já fui líder de jovem, mas eu quero que você me conte como uma jovem, né? Eu sou uma mulher casada, tenho filho, estou mais à frente, mas eu quero que você me conte aí um pouquinho da sua história junto com esse desafio que é liderar jovens e discipular os jovens no auge de 2023, 2024. Quer que eu comece contando a minha história? Pode. Vamos começar desde o início. Isso aí. A gente estava até conversando aqui. Eu sou Maria Augusta, né, gente? Muitos conhecem como Augusta. Augusta do Luiz? Augusta do Luiz, né? Mas o meu nome é Maria Augusta. Mas aqui o meu nome global aqui é Augusta, né? Todo mundo me conhece como Augusta. Eu não nasci em Belo Horizonte. Muitos não sabem, mas eu nasci no interior do Rio de Janeiro, numa cidade que chama Cantagalo. Eu acho que se você procurar no mapa aí, você vai achar. Não é muito conhecida, não. Mas eu nasci numa cidade chamada Cantagalo, no Rio de Janeiro. No interior do Rio de Janeiro mesmo. Só que eu já morei aqui em outras épocas, né? Os meus pais já moraram aqui
Meu pai mora aqui tem 32 anos, minha mãe também já morou aqui em outras épocas, então eu sempre ficava nesse trâmite, né? Morava no Rio de Janeiro, morava em Belo Horizonte. Não nasci num lar cristão, nasci num lar católico, e mesmo, né, sendo católica, eu sempre me via frequentando a igreja. Eu sempre gostava de participar dos eventos da igreja, gostava de participar da missa, né? E eu sempre estava envolvida de alguma forma, mesmo ninguém me convidando. Eu sempre estava lá e me atirava na frente e participava, né? E conforme os anos foram se passando, né? O meu pai já morava aqui e com a separação dos meus pais, minha mãe voltou para o Rio e eu passava férias aqui com meu pai e tudo mais. E com 8 anos de idade, eu lembro que os meus pais, eles conheceram o evangelho, né, antes de mim. Minha mãe se converteu, logo em seguida meu pai também se converteu. E um dado momento que eu vim passar férias aqui com meu pai, eu tinha 8 anos de idade, eu lembro que meu pai me levou na Lagoinha. Lagoinha Sede. Eu não tinha nem ideia, sabe, do que estava acontecendo, mas aquilo me encantou os meus olhos, sabe? Tão pequenininha, né? E eu lembro, Mayra, a roupa que eu tava. Olha, gente. Eu lembro o lugar que nós estávamos na igreja, a gente estava na galeria. Eu lembro a roupa que o meu pai estava só eu e ele. E eu lembro que na hora que o pastor Márcio falava e aquele louvor ministrava, aquilo foi entrando de uma forma no meu coração que eu não sabia. Eu falava assim, gente, o que eu tô sentindo? Eu nunca senti isso na minha vida. E foi quando o amor de Deus verdadeiro me encontrou. Olha pra você. E o pastor Márcio fez o apelo e eu lembro que eu só falei assim com meu pai, pai, licença. E desci sozinha, com 8 anos. E eu Já sabia o que estava fazendo diferença na sua sabia. vida, né? Exatamente. O que você queria naquele momento. Exatamente. E dali pra frente, né, eu já fui me envolvendo nas coisas cristãs, no evangelho. E morando no Rio, né, no interior do Rio, lá eu frequentava uma igreja batista tradicional, né, mas já sempre envolvida em questões do louvor. E eu lembro que a minha primeira participação do louvor, eu ainda era muito nova para ministrar louvor e tal. Eu sempre participava do coral, da dança, de teatro. E eu lembro que quando eles deixaram eu tocar no louvor geral, no louvor assim, do domingo e tal, eles me deram uma meia-lua. Aquela panderola que você faz. Sim. Ah, não, então dá um negócio assim. Dá um negócio aí. Barulho. Exatamente. Eu lembro que eu ia cheia de anel, assim, que eu achava muito chique. Eu tirava os meus anéis, assim, colocava no banco. Isso com quantos anos, Augusta? Isso já com uns 10, 11 anos. Olha. Que foi quando eu também me batizei. Sim. Foi quando eu me batizei. Me batizei mais ou menos nessa idade, com 11 anos. Então, essa foi minha primeira participação no louvor. Foi tocando uma meia-lua. E dali pra frente eu vi que, sabe, Deus tinha uma coisa incrível pra fazer na minha vida. Eu não tinha muita noção do que era viver ainda o evangelho. Mas eu tinha o conhecimento de que eu precisava viver aquilo, sabe? Eu precisava, de verdade, mergulhar naquilo que o Senhor tinha. E conforme os anos foram se passando na minha adolescência, eu mudei para outra cidade e, consequente, eu mudei de igreja, né? Fui para uma Maranata, também já passei pela Assembleia, vim da Assembleia de Deus também, do Reteté. E tá explicado, então. Tá explicado, né? E por um longo período da minha vida, eu passei na Maranata da cidade de Nova Friburgo, que foi onde eu morei depois na minha adolescência toda. E durante a minha adolescência, eu de fato, ali, eu entrei no ministério. Sempre envolvida com juventude, sempre envolvida com adolescentes. E eu lembro que grandes experiências da minha vida com o Senhor eu vivi na minha adolescência. Mas foram, assim, bombásticas as experiências, sabe? Eu comecei já a ministrar louvor na minha adolescência. Virei líder de célula junto com uma amiga, Ana Clara, na minha adolescência. Tínhamos célula, tínhamos encontros. Eu vivia na igreja, era de segunda a segunda na igreja. E eu lembro que nós entrávamos em uma salinha, tipo do Kids, assim, muito simples. E era um som, e o nosso líder de jovens, ele levava um CD do Daniel Alencar. Ah, gente, lembro. Eu lembro. E era simplesmente assim, sabe, um derramado do Espírito Santo. Já vivi experiências de cura com o Senhor. Olha, gente. Eu lembro uma vez num acampamento que nós fomos,
E o acampamento chamava Desesperados pela Glória de Deus. Só pelo nome. Só pelo nome já dá pra arrepiar, né? Você já viu que o negócio Já imagina o que você passou lá. Exatamente. E eu lembro que esse acampamento, lá em Nova Friburgo, tem muita cachoeira em volta. E esse acampamento era num sítio que tinha lá perto e tinha uma cachoeira. E aí o tempo estava bem assim, chove, não chove, e tinha muito lodo na cachoeira. E eu lembro que... É região serrana do Rio, né? Serrana do Rio, exatamente. E eu lembro que o pessoal avisou, olha, gente, cuidado com a cachoeira, porque ela tá escorregadia e tal. E aí eu fui, e eu lembro que tava assim, logo no primeiro dia, segundo, era um acampamento de carnaval. Tava eu e a minha prima, nós éramos dessa igreja, minha prima Sabrina. E eu lembro que eu escorreguei nessa cachoeira, e eu machuquei muito feio meu pé. Eu tenho cicatriz até hoje do que aconteceu com meu pé. Eita. E eu lembro que o nosso líder de jovens, ele era enfermeiro. Então ele foi lá e falou, olha, Augusta, você não vai poder mais fazer nada. Você tem duas opções. Ou você fica aqui, não faz mais nada, fica com o pé pra cima. Eu tive que enfaixar meu pé, ficou uma coisa bem, bem tensa. Você tem duas opções. Ou você fica aqui com o pé pra cima, quieta, ou você vai embora. Falei, eu vou ficar aqui com o pé pra cima. E eu lembro que tava num culto de noite, e se eu olhava pro lado, só tinha gente no chão, caindo, e chorando, e gente sendo batizada, e eu com o pé pra cima na cadeira, eu não conseguia pôr o pé no chão. De tanta dor que eu sentia. E eu lembro que... No meio do nada, No né? meio do nada. No meio do nada, e o acampamento, tipo assim, poxa, e agora? E eu lembro que alguns amigos, assim, se reuniram em volta, e eles começaram a orar sobre o meu pé. E eu botei a mão e eu falei assim, Senhor, eu tô determinando aqui a minha cura. Porque eu não vim aqui pra ficar com o pé pra cima. Eu não vim aqui pra ficar sentada numa cadeira, eu vim aqui pra te entregar o meu tudo. E eu aqui sentada, eu não vou conseguir entregar. Porque eu sei, eu me conheço. Eu sou da agitação, eu sou da pulação, eu sou... E essa minha pulação, às vezes... É pipoca, né? Eu sou Pipoca na panela. pipoca, gente, desde que eu conheci o Senhor, porque eu sempre vou dar o meu melhor a Ele. Sabe? Eu sempre vou dar o meu melhor a Ele. E eu com o pé enfaixado, doendo, meu pé latejando, meu pé ficava roxo. Igual que eu falei, eu tenho cicatriz até hoje do que aconteceu com meu pé. Ele quase saiu do lugar. E eu lembro que aqueles amigos fizeram uma rodinha ali e começaram a orar. E eu falei assim, Senhor, eu determino a minha cura aqui, em nome de Jesus. Eu determino a minha cura, eu não aceito, Senhor. Eu profetizo a minha cura, eu recebo a cura e eu sou curada agora, em nome de Jesus. E eu lembro que na mesma hora, eu senti meio que a faixa que estava no meu pé, ela afrouxar. Olha. Ou seja, meu pé começou a desinchar, e ele voltou pro lugar. Eu lembro que eu peguei a faixa, joguei pra cima, fui parar lá no altar pulando. A pipoca. E Ativa de novo. Aí acabou. Aí todo mundo viu, falou, gente, cura e cura e cura. E eu realmente fui curada, sabe? Então, grandes coisas eu experimentei na minha adolescência. Experimentei os frutos do Espírito, né? Experimentei viver isso verdadeiramente, sabe? O domínio próprio em certas situações. A presença, né, do Espírito. Exatamente, a presença do Espírito. Tive alguns discernimentos, comecei a ter algumas visões. Deus começou a falar comigo em sonhos, Deus começou a falar comigo sobre libertação. E era muito intenso o que eu vivia na minha adolescência. E por alguns anos na minha adolescência eu comecei a deixar isso sair de mim, sabe? Eu comecei a deixar a presença de lado, sim. E eu tive um momento em que eu fiquei longe da igreja por conta de um relacionamento. E eu vivi, hoje eu entendo o que eu vivi. Porque o Senhor permitiu que acontecesse, né? Para eu entender que, de fato, o meu lugar era, né, com Ele, na presença dEle. E em seguida eu falei, eu entendi. Quando minha ficha caiu sobre aquilo, eu falei, peraí, eu tô no lugar errado. E eu retornei pro Senhor. E aí, né, sempre mexendo com os jovens, sempre envolvida com os jovens, com os adolescentes, sempre. Em qualquer lugar que eu tava envolvida com isso. E é tão louco quando essa ficha cai, né, Augusta, que a gente fala assim, o que eu tô fazendo da minha vida? O que tá acontecendo? Exatamente. É como se realmente, né, a venda dos olhos, ela caísse e você voltasse realmente a enxergar. Uhum. Eu acredito muito que existem momentos que são propiciados para que a gente realmente vivesse uma experiência com Deus, sabe? De entender
que aquilo não tá legal, não tá no caminho adequado e tivesse essa oportunidade de recalcular a rota e recalcular essa rota e servir isso como de crescimento, maturidade e de potência para ajudar outras pessoas, né? Eu vejo isso muito, principalmente no seu caso, trabalhando hoje com jovens. Exatamente. Porque se você não tivesse vivido isso tudo, como que você ia poder testemunhar e ajudar e incentivar e motivar e, né, e falar para esses meninos, olha, não desanima não, vambora, porque problema todo jovem tem, gente. E eu vou te falar, a área que dá problema é relacionamento. Exato. Vida sentimental e emocional para o jovem, eu falo que é o calcanhar de Aquiles, né? Impressionante. Exatamente. É ali onde pega, é a dorzinha, é o joanete. Exato. Pega e que dói e que... Pô, engraçadíssimo a gente pensar nisso, né? É muito louco. Porque quando a pessoa pode ter nascido no evangelho, ela pode ter tido altas experiências com Jesus, igual você teve experiências com Jesus, mas quando você tem aquela fragilidade no relacionamento, parece que a gente, né? A gente escolhe colocar tudo a perder. Exatamente. E a gente faz umas avacalhação na vida da gente, né? Que já corre, né? Meu Deus, Eu acreditava no namoro evangelístico. E infelizmente, ainda também tem muita menina que não vai. A corda arrebentou pro lado mais fraco e nesse caso o lado mais fraco era eu. Porque eu acreditava naquilo, né? E hoje eu vejo como que Deus trabalhou comigo. Deus foi muito misericordioso em todas as áreas da minha vida. Ele cuidou de mim, depois ele cuidou dos meus sentimentos, né? Te restaurou, né? Me restaurou por completo. Restaurou os meus sentimentos, restaurou as minhas amizades. Restaurou tudo, sabe? E então eu sempre tive, né, nesse movimento, assim, sabe? De juventude, de adolescência, sempre fui muito intensa em tudo que eu fazia, né? Muita energia. Sempre, né? Eu sempre fui muito intensa, Mayra. Muito intensa em tudo que eu fazia. Porque se eu não fizer com excelência, sabe? Pra mim não vale a pena. E eu sempre... Como se a gente fizesse direito, né? Exatamente. Deixa eu fazer o negócio direito, é com intensidade. Exatamente. E eu penso no sentido da intensidade, porque eu não sei o meu amanhã, não sei o meu daqui a pouco, plenamente, sabe? Então, se eu não der o meu melhor pra ele naquilo que eu estiver fazendo ali agora, talvez eu não possa dar amanhã. Talvez o amanhã pra mim não vai chegar. Então, se eu não fizer ali agora, com a minha excelência, com a minha intensidade, do jeito que eu acho que talvez vai ser, poxa, Deus, eu poderia te dar mais, mas eu só consigo aqui, sabe? Então, eu sempre fui muito assim. E eu fiz meu ensino médio lá no Rio, e quando eu fui fazer a faculdade, né, igual que você falou, eu sou engenheira química, eu formei aqui. Gente, pensa, engenheira química. Meu Deus do céu. E lá no estágio muita matemática pra minha cabeça, Augusta. Eu também, no meio do curso, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Entendi. Sabe, o que eu tô fazendo aqui? Mas, né? E hoje você tá atuando na área? Hoje eu atuo na minha área, eu trabalho como engenheira na minha área. Olha, gente, uma pequena... E aí, lá na minha cidade, não tinha o curso que eu queria, que era de engenharia química, né? E eu vim pra cá, morei com meu pai, né? E quando eu cheguei aqui, eu confesso que eu fiquei um pouco desestabilizada, porque eu tive que abrir mão da minha igreja. Muda muito, né? Muda. Tive que abrir mão das minhas amizades, tive que abrir mão da minha família, porque a minha família é toda do Rio. Sim. Aqui só mora o meu pai e a minha mãe, e meus irmãos. O restante dos meus outros irmãos, das minhas outras irmãs, meus sobrinhos, minha avó, minhas tias, todo mundo do Rio. Então eu sinto muita falta deles. E eu fiquei muito triste com isso. Porque às vezes você precisa do colo da sua família. Ainda que seu pai e sua mãe tá aqui, você gosta daquele auê de festa de família, e eu não tinha mais aquilo. E os relacionamentos. Exatamente. Fazem a gente movimentar, né? Do amigo que você sente saudade, do amigo que vai fazer, às vezes, uma baguncinha na sua casa, ou que você vai sair para um shopping, mesmo que seja para comer pipoca dentro de casa. Exatamente. E aí, quando eu vim pra cá, meu pai mora aqui perto, né? E aí eu fui pra Igreja Manancial, que era aqui em cima, né? Perto da nossa igreja aqui. E lá eu comecei a conhecer outras pessoas e tal, mas eu ficava meio assim. E aí, eu tinha uma amiga aqui, e ela começou a me chamar pra ir pra casa dela e tal. Só que essa minha amiga, ela não é da igreja, ela mexe com as coisas do mundo, sempre tá na balada, sempre tá bebendo. E eu comecei a me envolver com ela novamente, minha amiga de infância. E eu fui pros ambientes com ela, mas eu não participava daqueles ambientes, né? Eu não
usava bebida alcoólica, não fazia. Só que eu lembro de um episódio que foi assim, falou, não, aqui acabou pra mim. Eu sempre tava indo com ela nesses lugares e tal. Mesmo não praticando, eu tava frequentando aqueles lugares. Mesmo você sentindo um peixinho fora da... Exatamente. E eu lembro uma vez que nós estávamos ali no Barreiro e ela tava com um grupo de amigos delas e eu tava meio que isolada, assim, no canto. E a mesa gigantesca, assim, cheia de cerveja. E só a minha Coca-Cola aqui. E eu lembro que chegou o conselho tutelar. E o conselho tutelar veio em mim. E quando ele chegou em mim, ele falou assim, me dá sua identidade. Eu entreguei minha identidade pra ele. E eu lembro como se fosse ontem. Ele olhou minha identidade, olhou pra mim, ele abaixou e falou assim, deixa eu te falar, seu lugar não é aqui. Ai, Aí eu o enviado do Senhor falando... Eu assim, entendi. "Sai daqui, menina." Eu falei assim, eu fiquei parada, eu fiquei branca, eu fiquei mais branca do que eu já sou. E eu entendi que foi, tipo assim, Deus usando a vida daquele homem, falando, olha, de novo eu tô atrás de você. Sim. Eu vim te buscar de novo, porque o que eu tenho pra você é maior. E aí eu falei, poxa, meu lugar não é aqui, cara. E eu falei, não, acabou, fui embora. Hoje eu tenho conversa com essa minha amiga, mas não faço, né, parte das questões que ela participa. Inclusive, chamei ela para uma igreja, eu chamo ela direto para vir aqui para a igreja. Porque a gente não precisa ignorar, né, as pessoas que não estão. Exatamente. É uma questão de escolha. E a gente ora para que eles façam essa escolha. Mas eles precisam ver Cristo em nós, né? E se a gente se juntar a eles, como que eles vão ver Cristo em nós? Né? Porque não é sobre a gente, é sobre Deus em nós, né? E nesse mesmo dia, aquele policial, ele só foi lá por causa de mim, porque ele não entrou no bar, ele não fez mais nada. Ele pegou o meu documento, viu, falou, olha, o seu lugar não é aqui. Me entregou. Foi enviado. Enviado. Exatamente. E aí, depois, aquilo ali pra mim foi... engatar mesmo, Exatamente. né, Augusto? E ali na Manancial também, sempre mexendo com jovens, mexendo com célula, ministrando louvor. E foi quando eu conheci a antiga igreja que era aqui. Sim, era a igreja Deus Vivo. Sim. E quando eu cheguei aqui na Deus Vivo, eu me senti em casa, porque me lembrava muito a minha igreja, onde eu era do Rio. A galera super calorosa, a galera me abraçou, assim, de uma forma que eu falei, cara, eu tô em casa, e é aqui que eu vou ficar. E eu lembro que eu tava nessa questão, eu falava, Senhor, eu tô aqui na Manancial, o que eu faço? Eu queria que o Senhor falasse muito comigo, ao meu coração, porque eu não quero sair daqui sem que o Senhor me mande. Sim. E eu lembro que eu fui com esse questionamento no meu coração, havia acontecido algumas questões também na igreja, e eu viajei para o Rio de férias. E eu lembro que eu estava na casa da minha prima, Sabrina, e o tempo inteiro eu falando, Senhor, fala comigo, Senhor, o que eu faço, Jesus? O que eu faço? E eu estava na casa da minha prima mora numa cidade que chama Lumiar, lá em Nova Friburgo também. Muito maravilhosa cidade e bem isolada também. Não tem muitas casas próximas. A gente descobriu que há altos roteiros de viagem. Vai lá. Contando aí, gente, a cidade. Maravilhoso, tá? Cheio de cachoeira, maravilhoso. E eu lembro que eu tava na varanda da casa da minha prima, ela tava mexendo com uma coisa na cozinha e eu tava lá sentada assim, eu tava orando e eu falava, Senhor, o que eu vou fazer, Jesus? Meu coração não tá mais lá, mas eu não quero sair de lá sem que o Senhor me mande sair. Sim. E eu lembro que chegou um irmão da igreja dela, parou lá de moto e falou, ô Sabrina é minha prima, tudo bem? Aí ele foi tomar um café, porque coisa de roça vem assim, né? Tomou um café, comeu um pedaço de bolo. E aí ele falou assim, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas o Senhor mandou eu vir aqui. Vamos orar? Eita. Aí, vamos orar. E a gente deu a mão e oramos. E aquele irmão daquela igreja, ele começou a orar por mim. E ele falou, olha, seu tempo acabou ali. E eu vejo vocês de malas na porta de uma igreja. Eita. E o Senhor tá te enviando para outro lugar. O Senhor tá te enviando para outros lugares. E o seu tempo ali acabou. E o Senhor mandou eu vir aqui só para te dizer isso. Porque você estava sentado ali perguntando a ele, não estava? Aí eu acabei. Aí eu tava no chão. Nossa, já tinha derretido. Aí eu já tava no chão. Manteiga derretida. Eu já tava babando, eu tava chorando. E eu falei, amém, Senhor, obrigado, porque o Senhor é fiel. E foi quando eu saí da Manancial, né, da igreja que eu era, com um sentimento de que eu fiz o que eu podia, entreguei o que eu podia,
e que o Senhor estava me enviando para outro lugar. Foi quando eu vim aqui para Deus Vivo. Aqui na Deus Vivo, eu conheci várias pessoas, né, igual que eu falei, e conheci o Luiz, que é o meu esposo. Eu vou chorar. Que é meu companheiro, meu melhor amigo, que foi, assim, é meu suporte, né? Que eu vejo que foi Deus trabalhando no meu sentimental. Porque eu falei, Senhor, como que eu mereço esse menino? Por que que eu mereço esse menino? E o Senhor me mostrou um pedaço do amor dele por mim, na vida do Luiz. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa e eu já estava, assim, encantada por ele. Porque ele era tudo que eu sonhei pra mim, sabe? De ministro de louvor, de ministro do evangelho, de um menino santo, um menino, assim, que buscava a santidade, sabe? E eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei assim com a minha irmã, com a Maria Clara. Eu falei, Maria Clara, eu tô namorando. Aí ela, como assim você tá namorando? Eu falei, tô namorando. Ela, lá que você é mentirosa. Eu falei, não, tô namorando. Ele só não sabe, mas ele vai namorar comigo. Ele vai namorar comigo, eu vou namorar com ele. Ah, entendi. Eu falei, não, ele só não sabe, mas eu vou namorar com ele. E aí, conforme a gente foi se Você tem duas conhecer... datas de namoro, né? Uma que você começou, começaram juntos. Isso, eu falei que ele já era meu namorado e depois... E a gente foi naquele processo de se conhecer, a gente foi naquele processo de amizade, sabe? A gente ficou um bom tempo sendo amigos e cultivando algo que se tornou muito maior depois. Hoje nós somos melhores amigos e casados. E aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho 14 anos de casado. Se você não é melhor amigo do seu esposo, aí deu ruim. Exatamente. Porque a gente precisa encontrar no nosso marido, né? E o marido precisa encontrar na esposa essa metade, sabe? Essa amizade, esse porto seguro, porque é Jesus, né? Jesus na vida do nosso companheiro. Uhum. E eu lembro que quando o Luiz, quando nós temos 8 anos juntos. 8 anos juntos. 4 de namoro, 4 de casado. E eu lembro que o Luiz compartilhou algumas coisas comigo, sabe? De coisas dele com Deus. E ele falou que em certo momento, na infância dele, ele fez um desenho. E nesse desenho ele estava no altar, ele, né, no altar, com um violão, tocando violão, cantando. E do lado dele tinha uma menina de cabelo preto, longo, cantando. Ai, gente, pensa. E ele orava sobre aquilo. E quando ele era criança também, ele parcelou um brinco de 10 vezes de R$1, porque ele não tinha dinheiro para comprar, que era uma clave de sol. E ele falou assim, eu vou dar esse brinco para minha esposa. E quando nós tivemos a certeza no nosso coração de, poxa, vamos começar o nosso casamento, ele me entregou esse brinco. Tô chocada. É uma história incrível. Luiz, eu estou conhecendo o outro lado de Luiz. Meu Ele Deus é maravilhoso. do céu, que graça. Qualidade, sabe? E, Mayra, é muito interessante porque às vezes a gente fica desesperado por conta de um relacionamento e a gente acaba entrando em furada. É verdade. Não é? A gente acaba entrando em furada. Guiando os pés pelas mãos, querendo adiantar um processo que o Senhor não quer que adiante, que tenha ali a sua história, né, Augusto? Exatamente. E desde o início, Mayra, quando a gente começou a namorar, quando a gente teve a certeza, poxa, eu quero namorar você, até hoje, o nosso casamento é só Deus, é só milagre de Deus. Nosso casamento... Eu fui no seu casamento. O processo do nosso casamento foi um milagre de Deus. E eu lembro que Deus... Seu casamento lindíssimo. Porque Deus é Deus de detalhes, Mayra. Eu lembro que eu falei assim, eu não tenho 1 centavo no bolso. Eu não tenho condições. Eu não sei o que eu vou fazer. O Luiz trabalhando, eu trabalhava, mas eu ganhava um salário mínimo. Né? Eu ainda não estava trabalhando na minha área, eu estava trabalhando num consultório e estudando. Então eu saía de casa 6 horas da manhã e chegava em casa 11 horas da noite. Vida de estudante não é fácil. Não é fácil. Oh, meu Deus. Todo mundo já passou esses perrengues. Exatamente. Qualquer perrengue chique. Pelo menos a gente tá estudando. Exatamente. É um perrengue. Exatamente. E eu lembro que nesse processo do nosso casamento, a gente frequenta muito a casa do Zezé e da Aline, né? Sim.
E eu lembro que a Aline, isso me marcou muito. A Aline sentou com a gente na mesa e ela falou assim, o que que vocês têm? A gente falou assim, nada. A gente não tem nada. E ela correu lá no computador, eu tenho isso até hoje. Ela imprimiu, tipo um checklist pra gente. E ela falou assim, olha, vocês têm isso, vamos fazer uns cálculos aqui, tal. E eles sempre orando pela gente. Eu tenho esse checklist até hoje, aquilo me marcou muito, porque deu um início, deu um start. Foi, né? Exatamente. E eu olhava aquilo e eu falava assim, você tá faltando a geladeira. E eu lembro que no dia do casamento do Beiro e da Carla, a geladeira chegou e eu tenho uma foto abraçada com a minha geladeira. Porque são coisas que fazem parte da memória, né? Da história. São. E foi só milagre, Mayra, só milagre. Olha. E aí, a gente sempre envolvidos com os jovens. Sim. A Deus vivo. Tínhamos o High Five, tínhamos o GPS, que a gente sempre estava aqui. O High Five dos adolescentes e o GPS dos jovens. A gente sempre estava aqui, todos os sábados. Faça chuva, faça sol. Fora os outros cultos que a gente também estava aqui, né? Então a gente sempre foi sendo preparado, sabe? Sempre a gente estava numa escola de aprendizado. E é até hoje. E a gente sempre foi, tipo assim, o Senhor sempre foi desenvolvendo esse amor, sabe? Eu não consigo ver a minha vida se eu não estiver aqui no sábado. Pra mim é muito complicado, sabe? É bom você ter um tempo pra você fazer suas coisas e tudo, mas é muito cômodo. Você é jovem, você talvez fala, olha, eu não me encaixo num culto de jovens. Pra mim isso não faz sentido, sabe? Pra mim isso não faz sentido. E conforme os anos foram passando, a Lagoinha chegou e a gente continuou sendo envolvida, né? Sempre estava aqui nos jovens, Passamos, né, por várias questões de liderança e tudo. E hoje a gente está aqui, à frente e, assim, pedindo Deus sabedoria, pedindo Deus misericórdia para lidar com os desafios, porque é desafiador. Muito grande, né? É desafiador. Jovens, eu falo os jovens num contexto geral, né? Eles estão tentando acelerar muito processos, né? Às vezes cria essa ansiedade, às vezes, de ter algo lá na frente que ainda é como se estivesse atropelando os processos. Aí acaba se frustrando, acaba se machucando, e aí vem para onde? O líder. Mas ele é líder. E aí, Augusto, como que é esse desafio de discipular esse jovem que às vezes ele tá muito ferido, né? Eu acho que esse discipular, eu penso no seguinte, eu penso que o culto de jovens, a rede de jovens e de adolescentes, ela vai muito mais além do que um culto. Sim. Sabe? Ela vai muito mais além do que a gente faz aqui no sábado. Exatamente. Ela transborda, né? Ela passa as paredes e o horário do culto aos sábados. Exatamente. E esse discipular, lógico que aquilo que você fala no altar vai alcançar a vida. Vai repercutir. Exatamente. Você precisa falar o evangelho genuíno. A gente, aqui em Lagoinha, a gente não fala aquela coisa, você vai prosperar, você vai passar, sabe? Mão na cabeça. Sabe, aqui o evangelho é genuíno, aqui é o evangelho raiz. Sim. Então, eu acho que esse evangelho raiz acaba discipulando ali no altar. E esse discipular vai muito além do altar. O que você faz ali é o seu contato com a pessoa, é o pós-culto. Exato. Sabe, que quando você senta na mesa, porque a mesa ela tem o poder de curar. Exatamente. E quando você senta na mesa e você olha no olho da pessoa e fala, cara, eu tô com você. É o tempo, né? Esse tempo de qualidade que você tem ali no seu relacionamento, às vezes é numa atividade que você faz extra, né? Extra dia de culto, né? É você estar acessível à pessoa além do altar. Sim. É você falar, olha, eu sou sua família. Eu sou a sua família. Família abraça. Família chama atenção. Sim. Mas família também abraça. Exato. Família acalenta, família dá colo. Isso que é o discipular pra mim, sabe? É você sentar com o outro e falar, cara, você tá bem? É você se preocupar com o outro. Porque é muito fácil, Mayra, a gente chegar ali no altar, pregar. Não, acabou. Agora ninguém me acessa. Sim. O discipular é isso, é você ser acessível. Jesus, ele era acessível. Ele andava no meio do povo. Ele andava no meio do povo. Jesus era acessível.
Então, quando a gente tem esse contato de mesa com o próximo, esse aproximar do outro, esse conhecer a ferida do outro, conhecer o limite do outro, isso é para mim o discipular, sabe? Conhecer onde dói, né? Exatamente. E aí a pessoa vira e fala assim, poxa, tem uma coisa diferente, sabe? Eu fui notado. Porque as pessoas hoje também buscam isso. Sim, sabe? Acolhimento. Acolhimento, essa é a palavra. As pessoas buscam um acolhimento. E ali no altar, as pessoas vão ouvir, vão ser edificadas, mas talvez o pós, sabe? Vai ser mais profundo para ela. É falar, eu tô aqui com você, mandar uma mensagem, poxa, vamos fazer alguma coisa, deixa eu cuidar de você. É o preocupar mesmo, sabe? Porque é isso que uma família faz. E nós somos uma família. Nós não somos um lugar para simplesmente estar, mas nós somos uma família para pertencer, sabe? É isso que nós precisamos entender sobre o discipular. Que é muito mais além do você falar no altar. Mas é você estar ali de mão dada com a pessoa. Falar, olha, inclusive a Legacy tem uma música, né, do Gabriel. Sim. Que é Não Estou Só. Sim, não estou só. O Pai me acolhe, o teu amor me acolhe. Nós somos o amor de Deus aqui, sabe? E primeiro a gente precisa entender o amar a Deus, porque eu amando a Deus acima de todas as coisas, eu consigo concluir o que vem depois, que é o amar ao próximo. Exatamente. Sabe? Então eu acho que é isso, discipular. E os meninos, eles são, assim, incríveis aqui, sabe? A gente senta, a gente brinca, a gente... vamos fazer alguma coisa, vamos juntar na casa de quem? Esses dias a gente estava tudo amontoado na casa da Lorena. Nossa. Foi uma loucura, mas é bom, sabe? É a mesa que cura, é a família que abraça, sabe? Exatamente. É isso que a gente precisa gerar hoje. E é corpo, né? É corpo. Isso é ser corpo. Exatamente. Estar perto, estar acessível, estar próximo. Eu costumo dizer que não dá muito trabalho ser quem a gente não é, né? Dá muito trabalho, a vida já é tão complicada, tão difícil, então a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa ser próximo, ser transparente, e isso aproxima as pessoas, porque você vai chegar para a pessoa e vai falar assim, olha, eu também já passei por isso, então eu vou te abraçar, vamos conversar, né? Às vezes as pessoas comentam, Mayra, mas você fala tanto, né, das coisas que você já viveu, o Fulvio já fala tantas coisas, mas é justamente por isso, para mostrar que as pessoas, peraí, problema todo mundo tem. Vem cá, vamos morar junto. Eu não tenho a solução dos seus problemas, né, Augusta? Quem dera se a gente tivesse solução dos problemas das pessoas, né? Mas nós temos um Deus vivo, eficaz, né? Que conduz todas as coisas e que nos dá ferramentas para quê? Para juntos a gente resolver as coisas. Porque Com certeza. a gente sozinho não consegue resolver nada. Com certeza. Né? Nada. E eu acredito muito nisso, exatamente. Você falou sobre essa questão da mesa, do discipulado, isso cura, né? Eu falo em relação a filhos, né? Porque eu tenho filhos, você ainda não tem filho. Ainda não. E a mesa é essa oportunidade que você tem de conversar com seu filho, de falar, filho, como foi o seu dia? Por mais que você escute todos os dias, foi legal. Porque criança fala assim, foi legal. Porque eles são objetivos, né? E aí você tem essa oportunidade de conversar, de estreitar o relacionamento. Hoje o mundo está tão tecnológico, né? Que as pessoas estão tão ligadas a YouTube, estão ligadas à televisão, a um celular. Então, o tempo da mesa, o tempo desse relacionamento é o tempo que você tem para estar com as pessoas e para discipular essas pessoas, tanto de dentro quanto de fora. Exatamente. Né? E a mesa não significa só comer, né? Não. A mesa é aquele momento onde a gente está desligado das coisas e ligado nas pessoas. E eu acho que é isso que é o evangelho genuíno, né? Isso é a raiz que cura, né? É isso que cura todas as nossas dores, é você estar com a pessoa e estar ali. Eu falo que eu estou estando, né? Porque às vezes as pessoas estão, mas está assim, ó. Né? Estar não está. Exatamente. Estar não estando, né? Exatamente. Muito redundante, mas é verdadeiro isso, né? Você tá com a pessoa ali naquele momento onde você poderia falar várias coisas, mas a pessoa não vai nem te ouvir. Você é só corpo ali perto dela. Exatamente. Então a gente precisa realmente parar e pensar, porque igual você, como uma líder de jovens, né, de adolescentes, a gente sabe que é desafiador você discipular principalmente o filho dos outros. Né, que chega pra você com uma criação totalmente diferente, onde você fala, olha, coleguinha, isso aqui é pecado. Não, mas a minha mãe fala que não é. Exatamente.
a criação, os valores familiares. É um desafio isso, né, Augusta? Exatamente. Mas a gente entende que quando você está ali de presente, tanto de corpo quanto de coração, de mente, de espírito ali com essa pessoa, acaba sendo um exercício de fé e a pessoa começa a entender que você quer tão somente ajudá-lo, Exatamente. né? Exatamente. E assim, esse desconstruir que você falou, eu penso muito em questão das dificuldades que hoje a gente tem, sabe? Com líderes de jovens. Hoje eu e o Luiz somos os líderes, temos aí a ajuda de uma equipe maravilhosa que está com a gente. E a gente enfrenta muita, eu acho que no geral, sabe? E uma das coisas que a gente mais percebe é lutar com esses, como é que eu posso dizer? Com as coisas externas, sabe? A gente luta porque sábado sempre tem alguma coisa pra fazer. Sempre tem um rolê diferente. Tem um rolê diferente, festa de família, casamento, aniversário. E lutar também com os relacionamentos. A pessoa ora, vem na igreja, ora pra Deus dar um namorado, uma namorada. Ai, Deus dá o namorado, dá a namorada, some. Aí Deus dá o casamento, some. Deus dá o trabalho, o estudo, some. A primeira coisa que abre mão é a igreja, é o ministério, sabe? E que egoísmo é esse nosso, sabe? Que egoísmo é esse nosso? Eu lembro que quando eu tava finalizando a minha faculdade, eu cheguei pra você e pro Fulvio e falei, olha, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui nos sábados. Vai ter sábado que eu não vou estar, mas vai ter sábado que eu vou estar. Mas eu vou precisar, sabe? Eu lembro... Esse equilíbrio. Exatamente. Cintura, né? Exatamente. De não trocar esses papéis, de não transformar aquela bênção daquele momento em algo que vai ser doloroso depois, Exatamente, né? Exatamente. Então, essa é uma das dificuldades que a gente enfrenta, é lutar com essas questões, sabe, externas que às vezes aparecem, uma preferência, uma prioridade que toma o lugar de Deus. E eu não tô falando isso por causa de um culto de sábado, né? Eu falo isso em qualquer culto, sabe? Isso é uma dificuldade que eu acho que todas as igrejas enfrentam. É lutar contra essas coisas externas que acabam aparecendo e tomando a prioridade. E outra coisa também que a gente acha que é uma dificuldade, sabe? Que a gente às vezes enfrenta é lidar com a maturidade. Exato. Com a maturidade, sabe? Eu sei que é difícil às vezes a gente amadurecer, às vezes dói. Só que tem gente velho de casa que ainda tá tomando leite. E quando o apóstolo Paulo fala, olha, eu tô te dando leite ainda, porque você não tem maturidade para comer o sólido. E isso a gente enfrenta hoje na igreja. Sabe? As pessoas saem da igreja... Querem crescer, né? Não querem crescer. O adolescente, quando ele pula para a faixa etária de juventude em si, não vão passar a mão mais na sua cabeça. Porque você tomou leite nos teens. Sim. Por que você tá vindo pra cá? Eu não vou passar a mão na sua cabeça. É hora de amadurecer. Você tem 18 anos, você tem 19 anos. É tempo de amadurecer, sabe por quê? Porque o reino de Deus é de pessoas maduras, é de pessoas preparadas. E quando você tá aí chorando, tomando leite ainda, existem outras pessoas que precisam do alimento sólido, só que você ainda não tá preparado para isso, porque você tá escolhendo ficar no líquido ainda. Sim. Sabe? Você tá imaturo. Já era para eu estar te dando um alimento sólido, já era para você estar alimentando outras pessoas, mas você prefere ficar aqui nesse lugar. Então você não vai acessar outras enquanto você estiver aqui, sabe? Então, essas são as questões que a gente tem enfrentado hoje. A falta de amadurecimento dos jovens estão fazendo eles entrar na igreja, não encontrei ninguém, vou embora, sabe? Ou entrar na igreja só por causa de um determinado motivo, né? Eu vou lá porque eu vou sair depois de algum lugar, ou eu vou encontrar o fulano, ou seja, virou ponto de encontro. Exatamente. Infelizmente, para algumas situações. Exatamente. E a gente sabe que essa questão da maturidade espiritual, ela tá ligada estritamente com o esforço. Exatamente. Né? A palavra de Deus diz que o reino de Deus ele é conquistado através do esforço, né? Pelo esforço. Exatamente. E aí, o apóstolo diz também que eu estava comentando isso hoje mais cedo, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. E as pessoas fazem o caminho inverso, né? Elas querem as outras coisas,
Aí depois quer a justiça. Aí por último é o reino. Exatamente. E aí acaba realmente não alcançando tudo aquilo que o coração dela deseja, porque está totalmente desencontrado com a vontade de Deus. Exatamente. Né? Exatamente. E eu vou te falar, e aí a gente vê pessoas de idade. Eu costumo dizer que a maturidade, ela não está, de fato, não está ligada à idade, mas ela está ligada à experiência de vida que aquela pessoa tem. Exato. E igual você citou, a gente consegue enxergar hoje pessoas que realmente são mais maduras de idade, elas são mais velhas de idade, mas ela ainda tem uma imaturidade espiritual por falta de quê? Por uma preguiça espiritual. Ou até mesmo o que eu tenho ouvido ultimamente, essa questão da obesidade espiritual, sabe? Intelectual também. A pessoa conhece tanto, e ela retém, ela não distribui, e ela não amadurece, ela não ajuda a transformar outras pessoas, ela não cresce, ela não floresce, ela não sai daquela estagnação, né? Exatamente. E isso é nítido, Mayra. Isso é nítido. Existem algumas pessoas que igual que o apóstolo também fala, olha, quando era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, falava como menino, eu era um menino, sabe? Mas e aí? Quando que você vai virar homem? Como diz o outro, né? E aqui a gente não tá colocando homem do sexo masculino, aqui a gente tá colocando a raça humana, homem e mulher, né? Exatamente. E é sobre isso. Peraí, quando que você vai, eu costumo dizer assim, quando você vai realizar? Quando? Exatamente. Quando você vai acordar para a vida? Acorda, né? Exatamente. E hoje é um recado de Deus para todo mundo que tá aí do outro lado, que precisa desse despertar, desse amadurecimento, né? Desperta, tu que dormes. E aí, sabe o que mais me deixa intrigada? Que muitas dessas pessoas ficam na igreja e criticam aqueles que fazem. Exato. Criticam, então, para criticar. Isso é muito difícil, porque eu ouvi uma vez o pastor André Fernandes falando, olha, pessoas que não constroem igreja criticando aqueles que estão construindo igrejas. Pessoas que não fazem discípulos criticando aqueles que estão fazendo discípulos. Eu entendo, Mayra, que a perfeição a gente nunca vai alcançar. Não, somos totalmente imperfeitos. O único perfeito foi Jesus. Exatamente. Né? E ele se fez imperfeito. Exatamente. Por nós. O que faz com excelência é aquele que está disponível para Deus. Não é aquele que canta melhor, aquele que prega melhor, não. É aquele que está disponível. Exatamente. Não é a disponibilidade do coração. É a intenção do coração. Sabe, o Senhor, Ele tem buscado em nós verdadeiramente que nós sejamos adoradores. Sim. Sabe, é de entregar mesmo. É de se fazer discípula, de fazer pó. Quantas vezes? É de você se anular, porque quando eu perco a minha vida, é aí que eu encontro. Exatamente. Sabe? Exatamente. Igual que eu falei, a nossa vida, eu e o Luiz, eu falo muito com os meninos, falo, olha, eu lembro que vocês faziam isso com a gente também. Tira um sábado pra vocês. Exatamente. Descansa. E a gente fala isso com os meninos também. Foi uma coisa que a gente carregou da liderança de vocês. Faz sentido, né? É importante. Mas olha... Pra você recarregar suas energias. Exatamente, mas olha... Aqui é o nosso lugar, cara. Exato. Aqui é o nosso lugar. Exato. Eu não vejo sentido na minha vida, Mayra, se não for pro reino de Deus. Eu não vejo sentido na minha vida. Eu falo com o Senhor, eu falo, Senhor, se um dia o meu coração se esmurecer, se desgastar, não deixa eu subir no altar dessa forma. Sabe, às vezes a gente chega cansado, às vezes a gente chega, sabe, sobrecarregado, mas a gente pede a Deus o refrigério e Ele dá. Sim. E Ele dá. Só somos seres humanos, né? A gente tem sentimentos, a gente passa por situações no nosso dia a dia, Augusta, que realmente nos dá Exatamente. Exatamente. E aí, eu vejo assim, o que me entristece o meu coração é ver muitas pessoas fazendo tantas coisas, sendo sobrecarregadas, e outras pessoas que precisam e que poderiam estar fazendo mais, não fazem nada. E elas querem levar algo, sabe, em cima disso. Elas querem, criticar, elas querem falar, sabe? Sim. Não dá, sabe? Eu acho que é aí que entra a maturidade. É você entender o seu sentido da sua vida. É você entender quem você é. Porque quando você entende quem você é e que você é suficiente com Deus, o resto é resto. Uau! O resto é resto. Quando você entende quem você é em Deus e que você entende que a graça dele é suficiente, pra mim isso basta. Pra mim isso basta. Quantas vezes eu já fui criticada ali em cima do altar porque eu pulo demais.
essa sou eu. Essa aqui o Senhor criou. Sim. Eu não vou parar por conta de vozes externas. Eu vou parar se o Senhor mandar eu parar. Sabe? Nós somos o dia inteiro bombardeado, criticado. No meu trabalho eu sou criticada. Sabe? Porque eu sou taxada de, cristãozinha, não sei o quê. Alegre demais. Sabe? A gente tem essa... Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, você é crente, você não pode fazer isso não. Eu falei assim, eu sou crente, graças a Deus, mas eu não tô morta, meu filho. Sabe? Eu lembro que eu fiz uma brincadeira assim, Sim. E eu fui criticada por isso. O tempo inteiro nós somos criticados. Só que somos criticados por pessoas que não têm construído nada, sabe? E isso me deixa triste, porque ver um cenário desse dentro da igreja é muito triste pra mim, sabe? E eu não falo de Lagoinha Palmeiras, eu falo isso no geral. Porque hoje o que mais tem são pessoas criticando, são pessoas imaturas, são pessoas que estão, sabe, ainda no leite, que não querem romper, querem romper, preferem falar do outro. Na verdade, o que eu enxergo? A pessoa fala do outro porque ela não quer ter o esforço para chegar aonde o outro, sabe? Na intimidade com Deus, no que o outro tem feito. Ela não quer que o outro também chegue, ela não quer chegar, ela não quer ter o desgaste de, sabe? Aí pega carona na adoração do outro, pega carona na oração do outro. É muito... Não sei, acho que eu tô falando muito brava, não tô... Aproveitando toda essa energia, né? Aproveitando toda essa unção, porque eu tenho certeza, né, que tudo que foi falado tá na direção do Senhor, assim como nós oramos antes desse podcast ir ao ar, nós oramos, né? Augusto orou pedindo que Deus conduzisse todas as coisas. Augusto, estamos caminhando para o final, olha, já passou. Você acredita, menina? Tem alguns minutinhos ainda, né, produção? Temos alguns minutinhos. E eu queria que a gente aproveitasse, sabe, Augusta, toda essa comunicação, tudo isso que a gente falou, porque nós falamos aqui coisas preciosíssimas, né? Insights muito preciosos para pessoas que estão do outro lado se despertarem, sabe? Porque ainda é tempo. Sim. Enquanto ainda há tempo, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, eu tenho comigo uma frase que é muito determinante. Eu falo assim, não me critique se você não construiu nada melhor do que eu. Só que quem construiu alguma coisa melhor do que eu? Quem? Porque as pessoas são individuais. Sim. Né? Então eu não tenho o direito de criticar a Augusta porque eu não consigo construir nada melhor do que ela. Porque a vida dela é diferente da minha. Assim, exatamente. Então, Augusta, aproveitando toda essa nossa unção, essa energia, essa presença de Deus, eu queria que você deixasse de verdade um recado, sabe? Para os jovens, para os adolescentes, para os maduros, para os imaturos. Sim. Queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão vendo, sabe? Esse momento, que estão compartilhando, que estão nessa mesa, né, gente? Estamos nessa mesa hoje, compartilhando da palavra de Deus, a experiência, né, que nós tivemos com o Senhor, porque é sobre isso, né? É sobre experiências, esse podcast é sobre isso. É sobre estarmos conectados com Deus. Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para esse povo de Deus que está aí do outro lado. Dá uma energizada, dá uma acelerada nessa vida, nesse 2024, né? Porque vamos combinar, já é tempo, né? Exatamente. De comer algo sólido. Exatamente. Eu falo pra cá, Tainá? Produção. Eu queria deixar um convite pra você. Você que é adolescente, de 13 a 17 anos, nós temos os nossos cultos teens do Rocket. A cada 15 dias nós estamos aqui na igreja, às 17 horas. Se você tem alguma dúvida, mande sua pergunta aí no Lagoinha Palmeiras. Nós vamos passar a nossa agenda para você. Você que é jovem, esteja com a gente aqui no sábado. Às 19h30 nós estamos aqui todos os sábados. A palavra de Deus fala que a criação ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E isso só vai acontecer quando nós de fato tivermos a convicção de que fomos chamados para manifestar e carregar a glória de Deus. Você foi chamado para carregar a glória de Deus. E a pergunta que eu te faço é, você tem carregado? Você tem feito aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Olha, não importa a sua idade, não importa o que você faz.
Aqui na igreja a gente tem vários ministérios e se precisar eu tenho certeza que a gente abre mais um ministério para você. E olha, é tempo de nós amadurecermos. O Senhor, Ele está próximo. E como que o Senhor irá nos encontrar? Sabe, como que o Senhor vai nos encontrar se amanhã ou depois o Senhor chegar para mim ou para você? Como que Ele vai encontrar o nosso coração? Nós criamos ou nós criticamos mais o reino de Deus? Nós fomos mensageiros ou nós simplesmente guardamos a mensagem no nosso coração? O que é bom precisa ser compartilhado e o Senhor te chamou para você levar a boa, perfeita e agradável vontade dele para as pessoas. As pessoas precisam ouvir do Senhor. E se você, tem isso no teu coração queimando, não deixe, não fique paralisada, não deixe o tempo te parar, não deixe talvez uma culpa te parar, as questões externas te parar. O Senhor, Ele nos ama e Ele nos chama para sermos canal de bênção aqui na terra. Então, eu queria te encorajar a você ser verdadeiramente ousado naquilo que o Senhor tem chamado no teu coração. Cale as vozes externas, porque o que está interno dentro de você, o Espírito Santo é que precisa falar. Então, que você possa ser verdadeiramente, de fato, usado pelo Senhor, por onde você for. E conte com a gente para o que você precisar. Eu, Luiz, estamos aqui disponíveis. Você, jovem, adolescente, que precisa conversar, que precisa, desabafar. Todo mundo tem problema, querido. Você não está sozinho. Eu ainda tenho problema, você acredita, Mayra? Você vê, gente, todo mundo tem. E em todo tempo o Senhor tem sido fiel às nossas vidas. Então, eu gostaria de deixar aí para você, acompanhe, siga as nossas redes sociais, Legacy Palmeiras, Rocket Palmeiras. Breve, teremos o nosso acampamento de 2024. Glória a Deus! Então não fique de fora, fique atento às nossas redes sociais. Temos muita coisa boa chegando em 2024 e eu gostaria muito que você fizesse parte disso com a gente, tá bom? Nós estamos esperando por vocês e ninguém solta a mão de ninguém aqui nessa igreja, somos uma família e nós precisamos de você, amém? Quero te ver aqui, sábado às 19h30. Eu espero por você, jovem! Augusta, muitíssimo obrigada. Eu tô... Gente, é difícil estar aqui. Eu acho que eu fui muito brava, mas... Não, também foi brava. Você foi a Augusta. Eu fui a Augusta. Maria Augusta. Fui a Maria. Guedes Viegas Machado. Meu Deus, falei Machado, viu, Luiz? Machado. Querida, eu desejo que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Sabe? Que Ele continue derramando bênção sem medida sobre a sua vida, sabedoria, unção, poder, amém, graça. Amém. Que você continue sendo essa menina do sorriso largo, viu? Alegre, nunca perca o brilho que Jesus colocou em você, porque é Ele quem te faz brilhar, é Ele quem te faz ser quem a Augusta é. Amém. E uma vez você compartilhou comigo uma história de um pingente, e eu nunca mais esqueci essa história desse pingente, e nunca deixe essa história morrer dentro de você, porque Deus te chamou para fazer diferença. Amém. Deus te chamou para proclamar o evangelho dele. Amém. E pediu para usar a sua voz. Amém. Então não se cale. Amém. Meu Deus quer usar a sua vida grandemente. Amém. E é um prazer ter você na minha vida. É uma honra, é um privilégio enorme poder ter compartilhado a minha vida pessoal por grande tempo com você. Entrou dentro da minha casa, eu entrei dentro da sua casa. Verdade. A gente compartilhou de mesa, a gente é amiga de mesa. Como você viu, que Deus te abençoe sua família. É um privilégio estar aqui com você. E em breve, podcast, teremos surpresa. Lima guardada, viu? Por estar aqui comigo. Muito obrigada, eu que nesse meu primeiro dia. Tá em boas mãos. Ai, gente, meu coração tá acelerado, confesso. Confesso para vocês que o meu coração está acelerado aqui. Espero cumprir em grande estilo, viu? Com certeza. E vai me dando as dicas, tá? Pode deixar, tá em boíssimas mãos esse podcast. Amém. Eu vou me despedindo mesmo dessa equipe maravilhosa. Tainá, um beijo, Tainá. Acho que falta de você nesses bastidores. Vai saindo sempre por aí, como você falou, breve, novidades. E para você que tá em casa nos assistindo, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, @Lagoinha Palmeiras.
YouTube, Instagram, Facebook. Temos muitas novidades. Através do nosso link lá da bio, tem o nosso WhatsApp para saber mais informações sobre os cultos, sobre as reuniões. Não perca nenhuma informação. Entre em contato conosco. Deus te abençoe. Fique com Deus aí. Um beijo grande, um abraço bem apertado. E até mais, gente. Beijo. Deus abençoe. Beijo.